Existe um tipo de dor que não mata a gente, mas que muda quem a gente é. Dona Joana conhecia bem essa dor. Aos 60 anos, ela carregava nos olhos o peso de quem já viu demais. Morava em uma comunidade do Rio de Janeiro. Não vou dizer o nome desse lugar. Não por vergonha, mas por segurança. Porque esta história é real. E as pessoas envolvidas ainda estão por aí, tentando reconstruir suas vidas longe dos holofotes e do julgamento. Dona Joana acordava todos os dias antes do sol nascer. O barulho dos pássaros se misturava com o som distante de motos subindo e descendo os becos. Ela abria a janela da sua casa simples, pintada de azul desbotado, e olhava para o horizonte. Dali, quando o dia estava claro, dava para ver o mar. Aquela visão era a única coisa que ainda lhe trazia paz. A casa tinha 3 cômodos pequenos, uma sala que também era cozinha, um quarto apertado e um banheiro que vivia entupido. As paredes tinham fotografias amareladas pelo tempo. 2 delas mostravam rostos de meninos sorridentes. Seus filhos, ambos mortos antes dos 20 anos, um por bala perdida, o outro pelo tráfico. Ao lado dessas fotos, havia uma imagem desbotada de um homem de sorriso largo. Seu marido, levado por um câncer silencioso que a medicina pública não conseguiu curar a tempo. Dona Joana poderia ter se entregue à tristeza. Poderia ter se trancado dentro de casa e deixado o mundo girar sem ela. Mas não era assim que ela funcionava. Desde que ficou sozinha, decidiu que sua missão era cuidar dos outros. Toda manhã, preparava uma panela grande de café e distribuía para os vizinhos. À tarde, ajudava as crianças com o dever de casa. À noite, visitava os doentes, levava comida para quem passava fome, conversava com quem precisava desabafar. As pessoas da comunidade tinham um carinho imenso por ela. Diziam que Dona Joana era o coração do morro. Quando alguém estava desesperado, ia até a casa dela. E, de alguma forma, as coisas se resolviam. Não era mágica, era fé. Dona Joana tinha uma fé inabalável. Orava por tudo e por todos. E por mais improvável que parecesse, as orações dela funcionavam. Teve uma vez que a filha de uma vizinha estava desaparecida havia 3 dias. A mãe estava desesperada, achando que nunca mais veria a menina. Dona Joana pegou na mão dela, fechou os olhos e orou. No dia seguinte, a menina voltou para casa. Estava assustada, mas viva. Tinha fugido com um namorado e se arrependido. Outra vez, um jovem da comunidade levou um tiro no peito durante uma troca de tiros com a polícia. Os médicos disseram que ele não ia sobreviver. Dona Joana foi até o hospital, segurou a mão da mãe do rapaz e orou a noite inteira. O menino acordou no dia seguinte. Os médicos chamaram de milagre. Dona Joana chamou de fé. Mas nem todo mundo gostava dela, principalmente aqueles que lucravam com o sofrimento alheio. E no morro quem mandava não era a lei, era o crime. A facção que controlava aquele território via Dona Joana como uma ameaça, porque ela fazia algo que eles odiavam. Ela dava esperança. E gente com esperança não se conforma com a violência. Gente com esperança procura um caminho diferente. Dona Joana começou a perceber que estava sendo observada. Olhares estranhos. Sussurros quando ela passava. Alguns jovens do tráfico a cumprimentavam com respeito, mas outros a olhavam com desconfiança. Ela sabia que algo estava mudando, mas não tinha medo. Ou melhor, tinha medo, mas a fé dela era maior. Certa tarde, enquanto varria à frente de casa, uma mulher se aproximou. Era a mãe de um dos rapazes que trabalhavam para a facção. A mulher olhou para os lados, nervosa, e sussurrou. Dona Joana, a senhora precisa tomar cuidado. Tem gente falando mal da senhora lá em cima. Dona Joana sorriu com tranquilidade e respondeu. Minha filha, eu não tenho medo de homem nenhum. Quem cuida de mim é maior do que qualquer um deles. A mulher balançou a cabeça, preocupada, e foi embora. Dona Joana continuou varrendo. O sol da tarde batia no seu rosto cansado. Ela sabia que dias difíceis estavam chegando. Mas também sabia que não estava sozinha. Nunca esteve. Naquela noite, antes de dormir, Dona Joana se ajoelhou ao lado da cama.
Juntou as mãos, fechou os olhos e orou como sempre fazia. Pediu proteção, pediu sabedoria, pediu que, se fosse para passar por algo difícil, que ela tivesse força para suportar. E no final, como sempre, agradeceu. Porque mesmo com tanta dor, Dona Joana ainda encontrava motivos para agradecer. E você? O que acha dessa situação até aqui? Eu quero saber sua opinião. O morro tinha um rei, e esse rei não usava coroa. Usava uma cadeira de rodas. Tiago, conhecido como Fantasma, tinha 28 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira de raiva. Ele não nasceu assim. Ninguém nasce querendo ser temido. Mas a vida no morro ensina que o medo é poder. E Tiago aprendeu isso cedo demais. Ele cresceu vendo o pai apanhar da polícia. Viu a mãe trabalhar até os ossos para colocar comida na mesa e, mesmo assim, passar fome. Viu amigos morrerem antes de completar 15 anos. E em algum momento decidiu que não ia ser mais uma vítima. Ia ser o predador. Entrou para o tráfico aos 12 anos. Começou como olheiro. Ficava na ponta do morro, avisando quando a polícia subia. Aos 15, já vendia droga. Aos 18, já matava. E aos 23, já comandava. Tiago era inteligente. Sabia como negociar, como intimidar, como eliminar inimigos. Em pouco tempo, virou o braço direito do chefe da facção. E quando o chefe foi morto em uma emboscada, Tiago assumiu o controle. Mas a vida no crime cobra seu preço. E o preço de Tiago veio em forma de chumbo. Durante uma operação da polícia, ele estava escondido em uma laje quando foi surpreendido. Tentou correr. 3 tiros o acertaram pelas costas. Um pegou o ombro, outro, as costelas. O terceiro, a coluna. Tiago sobreviveu, mas suas pernas não. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria. E naquele momento, algo dentro dele morreu. Não a ambição, não a sede de poder, mas qualquer resquício de humanidade que ainda restava. Tiago se tornou ainda mais cruel. Como se a cadeira de rodas fosse uma desculpa para ser implacável. Ele comandava a facção sentado. Seus homens o empurravam morro acima, morro abaixo. E ninguém ousava desrespeitá-lo, porque Tiago compensava a falta de movimento com excesso de violência. Qualquer deslize era punido com morte. Qualquer traição, com tortura. E qualquer um que ameaçasse seu poder era eliminado sem hesitação. Dona Joana entrou no radar dele por acaso. Ou melhor, por persistência. Ela tinha o hábito de conversar com os jovens da comunidade, principalmente aqueles que trabalhavam para o tráfico. Não julgava, não pregava, apenas conversava. Perguntava como eles estavam, se precisavam de algo, se tinham sonhos além daquilo. E alguns jovens começaram a mudar. Um deles, chamado Rafael, era um dos soldados de Tiago. Tinha 19 anos e já havia matado 3 pessoas. Mas depois de conversar com Dona Joana, ele começou a questionar a própria vida. Será que valia a pena? Será que ele ia morrer antes dos 20? Será que não havia outro caminho? Rafael procurou Dona Joana uma noite. Estava chorando. Disse que queria sair, que estava cansado de ter medo, de matar, de viver correndo. Dona Joana o acolheu, orou com ele e o ajudou a encontrar um trabalho em uma oficina mecânica fora da comunidade. Rafael deixou o tráfico, e isso não passou despercebido. Quando Tiago soube, ficou furioso. Chamou os homens de confiança e perguntou quem havia convencido Rafael a sair. A resposta foi unânime: Dona Joana. Tiago bateu a mão na cadeira de rodas com força. Essa velha tá achando que manda mais do que eu? Tá achando que pode tirar meus soldados e eu vou ficar quieto? Um dos homens tentou amenizar. Chefe, ela é só uma velha. O pessoal gosta dela. Se a gente mexer com ela, vai dar problema. Tiago olhou para ele com desprezo. Problema? Eu que faço problema. E eu vou mostrar para todo mundo o que acontece quando alguém atrapalha meus negócios. Mas Tiago era estratégico. Não ia agir por impulso. Ia esperar o momento certo. Ia fazer de Dona Joana um exemplo. Algo que ficasse na memória de todos. Para que ninguém mais ousasse desafiar sua autoridade. Enquanto isso, Dona Joana continuava sua rotina. Ajudava quem precisava. Conversava com os jovens. Orava sem parar. Ela sabia que Tiago não gostava dela.
Sabia que ele era perigoso. Mas a fé dela era maior que o medo. E ela acreditava, do fundo do coração, que enquanto estivesse fazendo o bem, estaria protegida. Certa noite, Tiago estava sozinho no barraco que usava como base. Olhava para as próprias pernas imóveis. Sentia raiva. Raiva da polícia. Raiva da vida. Raiva de Deus, se é que ele existia. E naquele momento, jurou para si mesmo. Dona Joana ia pagar. Não importava quanto tempo levasse. Ela ia pagar por tirar o que era dele. Havia algo de diferente naquela moça. Ninguém sabia exatamente o que, mas todos sentiam. Ela apareceu na comunidade há cerca de 6 meses. Não veio com mudança, não tinha família conhecida, não pediu abrigo. Simplesmente estava lá, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Os moradores a chamavam de Ana. Mas ninguém sabia o sobrenome dela. Ninguém sabia de onde vinha, onde morava ou o que fazia da vida. Ela aparecia nos momentos mais inesperados e sempre no momento certo. Antes de continuarmos essa história, comente aqui abaixo de qual cidade você está nos acompanhando. É gratificante saber até onde nossas histórias estão chegando. E aproveite também para se inscrever no canal e apoiar o nosso trabalho. Ana não falava muito. Tinha no máximo 25 anos, cabelos escuros e longos, pele clara, olhos castanhos profundos que pareciam enxergar além do que era visível. Vestia roupas simples, calça jeans, blusa branca, tênis gasto. Nada chamava a atenção, exceto a presença dela. A primeira vez que Dona Joana viu Ana foi em uma tarde de chuva forte. Dona Joana estava voltando do mercado com sacolas pesadas. A chuva caía sem piedade e ela mal conseguia andar. De repente, sentiu alguém segurar uma das sacolas. Olhou para o lado e viu a moça. Ana sorriu e disse apenas: "Deixa eu te ajudar." Caminharam juntas até a casa de Dona Joana. Quando chegaram, Ana colocou as sacolas na mesa e antes que Dona Joana pudesse agradecer direito, ela já tinha ido embora. Depois disso, Ana começou a aparecer com mais frequência, sempre ajudando, sempre discreta. Teve uma vez que a conta de luz de uma vizinha estava atrasada e a energia ia ser cortada. A mulher estava desesperada. No dia seguinte, a conta estava paga. Ninguém sabia quem havia pagado. Mas alguns viram Ana saindo da casa da mulher. Outra vez, uma criança caiu dentro da caixa d'água comunitária. O menino estava se afogando e ninguém conseguia tirá-lo de lá. Ana apareceu do nada, pulou dentro da água e salvou o garoto. Quando as pessoas foram agradecer, ela já tinha sumido. Dona Joana sentia uma conexão especial com Ana. As duas conversavam às vezes, mas Ana nunca falava de si mesma. Sempre perguntava sobre Dona Joana, como ela estava, se precisava de algo, se os problemas tinham diminuído. E Dona Joana, sem entender muito bem porquê, sentia que podia confiar naquela moça. Certa tarde, as duas estavam sentadas na escadaria da comunidade, olhando o pôr do sol. Dona Joana perguntou: "Filha, de onde você é? Nunca te vi antes." Ana sorriu, mas não respondeu diretamente. Apenas disse: "Eu vou onde sou necessária." Dona Joana achou a resposta estranha, mas não insistiu. Havia algo em Ana que pedia respeito, uma espécie de silêncio sagrado que não deveria ser quebrado. Os moradores começaram a reparar em coisas estranhas. Ana nunca comia. Ninguém nunca a viu comendo ou bebendo. Ela nunca dormia. Alguns juravam tê-la visto às 3 da manhã caminhando pela comunidade. Outros diziam que ela aparecia em lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas ninguém tinha medo dela. Pelo contrário, a presença de Ana trazia conforto. Tiago também ouviu falar dela. Um dos seus homens comentou: "Chefe, tem uma mina estranha andando por aí. O pessoal tá falando que ela é tipo uma santa ou sei lá." E Tiago deu de ombros. "Enquanto ela não atrapalhar meus negócios, não me interessa." Mas Ana estava prestes a atrapalhar, e muito. Ela sabia o que Tiago planejava, não porque alguém tivesse contado. Simplesmente sabia. E sabia também que Dona Joana estava em perigo. Por isso começou a ficar ainda mais próxima. Passou a visitar a casa dela todos os dias. Não falava sobre o perigo. Não queria assustá-la, apenas ficava por perto.
como um guardião silencioso. Dona Joana percebia o cuidado extra e, no fundo, entendia que algo estava por vir. Mas não tinha medo, porque sentia que, com Ana por perto, estaria segura. Havia algo naquela moça que transcendia a lógica. Algo que Dona Joana, mesmo com toda a sua fé, não conseguia explicar, mas aceitava. Uma noite, Ana estava parada na frente da casa de Dona Joana. O vento batia forte. Ela olhava para o alto do morro. Seus olhos brilhavam com uma determinação que poucos conseguiriam suportar. E naquele momento, como se estivesse conversando com alguém invisível, ela sussurrou: "Eu não vou deixar que façam mal a ela. Não dessa vez." A chuva começou a cair no final da tarde. Era uma daquelas chuvas pesadas do Rio de Janeiro que transforma as ruas em rios e faz o barro escorrer morro abaixo. O céu estava escuro, carregado, como se pressentisse o que estava por vir. Dona Joana estava dentro de casa, preparando o jantar. Arroz, feijão e um pedaço de frango que uma vizinha havia dado. A panela chiava no fogão. O cheiro se espalhava pela casa. Ela não sabia. Mas àquela altura, Tiago já havia dado a ordem. A decisão foi tomada 2 dias antes, em uma reunião com os homens de confiança dele. "Peguem a velha", ele disse friamente. "Levem ela para o alto do morro. Quero que todo mundo veja o que acontece com quem atrapalha meus negócios." Os homens se entreolharam. Mexer com Dona Joana era mexer com alguém que a comunidade inteira respeitava. Mas ninguém ousava questionar Tiago. A noite caiu rápido. Dona Joana terminou de jantar, lavou a louça e se preparou para dormir. Vestiu a camisola velha de algodão. Rezou como sempre fazia e deitou. O som da chuva era reconfortante. Ela fechou os olhos, cansada. Mas por volta das 10 da noite, batidas fortes na porta a acordaram. Dona Joana se assustou. Levantou devagar, ainda tonta de sono, e foi até a porta. "Quem é?" perguntou. Ninguém respondeu. As batidas continuaram, mais fortes. Ela abriu a porta lentamente. E antes que pudesse reagir, 3 homens encapuzados entraram. Um deles a segurou pelo braço. "Vamos, vó, sem escândalo." Dona Joana tentou se soltar, mas a força deles era muito maior. Ela olhou para os vizinhos que já estavam nas janelas assustados. "Me solta!" ela gritou. Mas os homens não davam atenção. Eles a arrastaram para fora de casa. A chuva caía forte. Dona Joana estava descalça. A camisola grudava no corpo molhado. Ela tropeçou, mas eles a seguraram e a puxaram de volta. Os moradores assistiam a tudo em silêncio. Alguns choravam. Outros fechavam as portas e as janelas, com medo de serem os próximos. Ninguém tinha coragem de enfrentar os homens de Tiago. Dona Joana gritava: "Eu não fiz nada de errado, eu só ajudei quem precisava." Mas as palavras dela se perdiam no barulho da chuva. Eles a levaram morro acima. O caminho era íngreme, cheio de pedras e lama. Dona Joana escorregava, caía, era puxada de novo. Seus pés sangravam. Seu coração batia descompassado. Mas, estranhamente, ela não sentia ódio. Sentia tristeza. Tristeza por aqueles homens, por Tiago, por tudo o que o morro se tornara. Enquanto subiam, Dona Joana fechou os olhos e começou a orar em silêncio. "Senhor, se esta é a minha hora, eu aceito. Mas proteja esses homens. Eles não sabem o que fazem. Proteja Tiago. Ele está perdido. E, se for da sua vontade, permita que algo bom saia disso tudo." As lágrimas se misturavam com a chuva no rosto dela. Lá embaixo, escondida entre as sombras, Ana observava tudo. Seus olhos brilhavam. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. E sabia também o que precisava fazer. Mas ainda não era a hora. Ela esperou, paciente, como quem conhece o final da história antes dela começar. Os homens finalmente chegaram ao topo do morro. Ali, o vento era ainda mais forte. A chuva chicoteava o rosto. Dona Joana foi jogada no chão de concreto molhado. Ela levantou a cabeça e viu Tiago. Ele estava sentado na cadeira de rodas, protegido por um toldo improvisado. Ao redor dele, mais 5 homens armados. Todos olhavam para Dona Joana com indiferença. Tiago a encarou. Seus olhos eram frios, vazios.
A senhora devia ter ficado quieta, vó. Ele disse com a voz calma, mas cortante. Dona Joana respirou fundo. Seus lábios tremiam, mas ela conseguiu falar. Meu filho, eu só quero que você encontre paz. Tiago deu uma risada amarga. Paz? Eu vou te dar paz agora. Ele fez um sinal para um dos homens, que puxou uma arma da cintura. Dona Joana fechou os olhos, não de medo, mas de entrega. Se aquele era o fim, ela aceitava. Tinha vivido uma vida de fé, tinha ajudado muita gente e, de alguma forma, acreditava que tudo tinha um propósito. Mas, no exato momento em que o homem ia levantar a arma, uma voz firme ecoou pela escuridão. Solta ela! Todos viraram a cabeça ao mesmo tempo. E lá estava Ana, parada a poucos metros de distância, molhada pela chuva, mas com um olhar que parecia capaz de incendiar o mundo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Até a chuva pareceu diminuir por um instante, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Tiago estreitou os olhos, tentando entender quem era aquela moça. Ele nunca a tinha visto antes. Ou, se tinha, não havia prestado atenção. Mas agora, ali, no meio da noite, no topo do morro, ela parecia ocupar todo o espaço. Quem é você? Tiago perguntou, a voz carregada de desconfiança. Ana deu mais um passo à frente. Não tinha medo. Não hesitava. Seus olhos estavam fixos nele. Não importa quem eu sou, solta ela. A voz dela era firme, mas sem agressividade. Era a voz de quem sabe exatamente o que está fazendo. Um dos homens de Tiago riu. Você tá louca? Sai daqui antes que a gente te mate também. Ana nem olhou para ele. Continuou encarando Tiago. E foi aí que ela disse algo que fez o coração de todos ali pararem por um segundo. Solta ela, e eu faço você andar de novo. Tiago piscou. Achou que tinha ouvido errado. Os homens ao redor também se entreolharam, confusos. O quê? Tiago perguntou, a voz agora mais alta. Ana repetiu. Calma. Solta ela e eu faço você andar de novo. A risada de Tiago ecoou pelo morro. Era uma risada amarga, cheia de dor e raiva acumuladas. Você tá de brincadeira, né? Você acha que eu sou idiota? Ninguém me faz andar, os médicos já disseram. Eu não vou andar nunca mais. Ele bateu a mão na cadeira de rodas com força. E você, uma moleque do nada, vem aqui me dizer que vai me fazer andar? Sai daqui antes que eu mande te matar. Ana não se moveu. Não desviou o olhar. Eu não estou brincando. Solta ela, e eu faço você andar. O tom dela era tão certo, tão inabalável, que por um momento Tiago sentiu algo que não sentia há anos. Dúvida. E junto com a dúvida, uma pontinha de esperança. Mas ele sufocou essa esperança rapidamente. Não podia se permitir acreditar. Acreditar era se abrir para a decepção. E ele já havia sido decepcionado demais. Você está atrapalhando, Tiago disse, fazendo um sinal para os homens. Tira ela daqui. Se ela não sair, mata. 2 dos homens começaram a caminhar em direção a Ana. Ela não se mexeu, apenas continuou olhando para Tiago. Os homens chegaram perto dela, apontaram as armas. Última chance, mina. Sai ou a gente atira. Ana finalmente desviou o olhar de Tiago e olhou para os homens. E o que eles viram nos olhos dela os fez hesitar. Não era medo, não era raiva. Era algo que eles não conseguiam nomear. Uma espécie de tristeza profunda. Como se ela soubesse algo que eles não sabiam. E tivesse pena deles por isso. Vocês não vão atirar em mim? Ana disse baixinho. Um dos homens bufou. Ah, é? E por que não? Ana sorriu de leve. Porque no fundo, vocês sabem que algo está errado aqui. Vocês sentem. Não façam algo de que vão se arrepender. O homem apertou o dedo no gatilho, mas não conseguiu apertar até o fim. Algo o segurava. Ele olhou para o próprio dedo, confuso. Tentou de novo. Nada. Era como se uma força invisível estivesse impedindo. O outro homem também tentou. Mesma coisa. Eles se entreolharam, assustados. Tiago viu a hesitação e ficou furioso. Atira logo, porra! Os homens tentaram mais uma vez,
mas as armas pareciam travadas. Tiago bateu na cadeira de novo, irritado. Inúteis! Ele pegou a própria arma, guardada no cinto. Eu mesmo faço isso. Dona Joana, que estava no chão o tempo todo, levantou a cabeça. Ela viu Ana. E pela primeira vez entendeu. Aquela moça não era comum. Nunca foi. Dona Joana sentiu uma onda de paz invadir o peito. Ela sabia que, de alguma forma, estava protegida. Tiago apontou a arma para Ana. Sua mão tremia. Não de medo, de raiva. Última vez. Sai daqui. Ana olhou para ele com calma. Você não vai atirar em mim, Tiago, porque você sabe que eu sou a única chance que você tem de voltar a andar. Tiago cerrou os dentes. Eu não acredito em milagre. Ana sorriu de leve. Não precisa acreditar, só precisa escolher. Tiago sentiu algo estranho. Uma vontade de chorar, de gritar, de atirar, de largar a arma. Tudo ao mesmo tempo. E naquele momento de confusão, ele fez a única coisa que ainda sabia fazer. Apertou o gatilho. O estampido do tiro rasgou o silêncio da noite. O som ecoou pelo morro, se espalhando como uma onda. Os homens ao redor de Tiago deram um passo para trás, instintivamente. Dona Joana fechou os olhos, esperando ver o corpo de Ana cair. Mas nada aconteceu. Ana continuava de pé, intacta, sem um arranhão, sem sangue, sem dor. Ela nem havia se movido. Apenas olhava para Tiago com a mesma calma de antes, como se a bala nunca tivesse existido. Tiago piscou, incrédulo. Olhou para a arma na mão, olhou para Ana, olhou para a arma de novo. Não fazia sentido. Que diabos? Ele murmurou. Um dos homens, ainda segurando a própria arma, estava pálido. Chefe, o que foi isso? Tiago não respondeu. Não conseguia. Sua mente estava tentando processar o impossível. Ele tinha atirado. Tinha certeza disso. Tinha sentido o recuo da arma. Tinha ouvido o barulho. Mas Ana estava ali, de pé, como se nada tivesse acontecido. Você errou, chefe. Um dos homens tentou racionalizar. Tiago balançou a cabeça. Eu não errei. Eu acertei. Eu sei que acertei. Ele levantou a arma de novo, a mão tremendo, e atirou outra vez. O estampido ecoou, e novamente nada. Ana nem piscou. O homem ao lado de Tiago começou a recuar. Isso não é normal. Chefe, isso não é normal. Tiago sentiu o pânico começar a subir. Ele sempre teve controle, sempre soube o que fazer. Mas agora, pela primeira vez em anos, ele não sabia de nada. Aquilo não podia estar acontecendo. Era impossível. Mas estava bem ali, na frente dele. Ele atirou pela terceira vez. Mesmo resultado. Ana continuava de pé. Os homens ao redor começaram a se afastar. Um deles deixou a arma cair no chão e saiu correndo. Outro se benzeu, murmurando orações que nem sabia direito. Tiago estava sozinho agora. Só ele, Ana e Dona Joana. Ana deu mais um passo à frente. Seus olhos brilhavam com uma luz que não vinha de lugar nenhum. Eu te disse, Tiago, você não vai conseguir me machucar, mas eu posso te ajudar. Solta ela, e eu faço você andar de novo. A voz dela era firme, mas carregada de compaixão. Não havia julgamento, apenas um convite. Tiago olhou para Dona Joana. Ela estava no chão, molhada, machucada, mas com os olhos cheios de paz. Ele olhou para Ana, e pela primeira vez em muito tempo, Tiago sentiu medo. Não medo de morrer. Ele já havia aceitado que ia morrer cedo, mas medo de estar errado. Medo de que, talvez, houvesse algo maior do que ele. Algo que ele não podia controlar. Algo que ele não entendia. Quem você é? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Ana sorriu de leve. Eu sou alguém que foi enviado para te dar uma chance. A última chance. Tiago engoliu seco. Sua garganta estava seca. Seu coração batia descompassado. Ele queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas acreditar significava admitir que estava errado. E ele tinha construído toda a sua vida em cima da certeza de que estava certo. E se eu não soltar? Ele perguntou, testando. Ana olhou para ele com tristeza.
Aí você vai continuar vivendo do jeito que está, preso, não só na cadeira, mas na raiva, no ódio, na dor, e um dia você vai morrer. E vai perceber que desperdiçou a única vida que tinha. As palavras de Ana atingiram Tiago como um soco no estômago. Ele sentiu os olhos arderem. Fazia anos que não chorava. Mas agora, ali, no topo do morro, sob a chuva fria, ele sentiu as lágrimas começarem a escapar. Eu não sei se consigo acreditar, ele admitiu, a voz quebrando. Ana se aproximou mais. Ficou bem na frente dele. Tiago podia ver os olhos dela agora. E naqueles olhos, viu algo que nunca tinha visto antes. Amor. Não o amor romântico. Não o amor interesseiro. Mas o amor puro, incondicional. O tipo de amor que ele nunca recebeu e que nunca soube dar. Você não precisa acreditar em mim, Ana disse suavemente. Só precisa tomar uma decisão, soltar ela e ver o que acontece. Tiago olhou para Dona Joana mais uma vez. Ela sorriu para ele, um sorriso cansado, mas sincero. E naquele sorriso, Tiago viu perdão, viu aceitação, viu tudo o que ele nunca foi capaz de ser. Ele baixou a arma, lentamente, deixou ela cair no chão e com a voz trêmula disse: "Solta ela." Os dois homens que ainda estavam por perto hesitaram. "Chefe," Tiago repetiu mais firme. "Eu disse para soltar ela." Eles obedeceram. Ajudaram Dona Joana a se levantar. Ela estava fraca, mas conseguiu ficar de pé. Ana estendeu a mão para Dona Joana, que caminhou até ela e segurou. As duas se olharam. Dona Joana sussurrou: "Eu sempre soube que você era especial." Ana sorriu. Então, ela se virou para Tiago e caminhou até ele. Tiago estava chorando agora. Lágrimas desciam pelo rosto misturadas com a chuva. Ana se ajoelhou na frente dele, ficou na altura dos olhos dele e colocou a mão sobre a testa dele. "Levanta," ela sussurrou. O que aconteceu a seguir, ninguém que estava ali conseguiu explicar direito. Tiago sentiu uma onda de calor começar na cabeça e descer pelo corpo. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse sendo religado dentro dele. Algo que estava desconectado há anos. A mão de Ana estava quente, não uma quentura normal, mas um calor que parecia vir de dentro. Um calor que pulsava, que vibrava. Tiago fechou os olhos, e pela primeira vez desde o dia em que levou os tiros, ele sentiu as pernas. Não era dor, não era dormência, era sensação, sensação real. Ele sentiu os dedos dos pés, sentiu os tornozelos, sentiu os joelhos, e devagar, muito devagar, sentiu que podia mover. Ele abriu os olhos, assustado. Olhou para Ana. Ela ainda estava ajoelhada na frente dele, com a mão sobre a testa dele. Os olhos dela brilhavam, e ela sorriu. "Levanta," ela repetiu. Dessa vez não era um sussurro, era uma ordem. Gentil, mas uma ordem. Tiago olhou para as próprias pernas, tentou mover os dedos do pé, e eles se mexeram. Ele soltou um grito abafado, entre surpresa e desespero. Não, não é possível. Ana tirou a mão da testa dele e se afastou um pouco. "Tudo é possível. Você só precisa acreditar. Agora levanta. Se você chegou até aqui, estou muito agradecido. Se inscreva em nosso canal e fique comigo, porque o melhor ainda está por vir." Tiago segurou os braços da cadeira de rodas. Respirou fundo. E com toda a força que tinha, tentou se levantar. No começo, nada aconteceu. As pernas não respondiam totalmente. Mas ele insistiu. Empurrou o corpo para cima. E pela primeira vez em 5 anos, Tiago sentiu o peso do próprio corpo sobre as pernas. Elas tremiam. Estavam fracas, mas sustentavam. Ele estava de pé, cambaleando, segurando na cadeira para não cair, mas de pé. Os dois homens que ainda estavam ali largaram as armas e recuaram, de boca aberta. Dona Joana levou a mão ao peito, emocionada, e Ana apenas observava, com um sorriso sereno. Tiago deu um passo pequeno, inseguro, como o de uma criança aprendendo a andar. Depois outro, e outro. E quando percebeu, estava andando,
devagar, tropeçando, mas andando. Ele soltou a cadeira e ficou parado sozinho. O equilíbrio era difícil. As pernas doíam, mas ele estava em pé, sozinho, sem apoio. E naquele momento, Tiago caiu de joelhos. Não porque as pernas falharam, mas porque ele não aguentou o peso da emoção. Ele chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Lágrimas de dor, de alívio, de gratidão, de arrependimento. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Ele colocou as mãos no rosto e soluçou. Ana se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Você recebeu uma segunda chance, Tiago. O que você vai fazer com ela? Tiago levantou o rosto, molhado de lágrimas e chuva. Olhou para Ana, depois para Dona Joana, e sussurrou, a voz quebrando. Eu não sei. Eu não sei mais quem eu sou. Ana sorriu com ternura. Então descubra, mas descubra sendo alguém melhor do que você foi até agora. Tiago balançou a cabeça, ainda sem acreditar totalmente. Ele olhou para as próprias pernas. Passou a mão por elas, sentiu a pele, sentiu os músculos, sentiu a vida voltando. E naquele momento, algo dentro dele mudou. Não foi instantâneo, não foi mágico, mas foi real. Dona Joana se aproximou devagar. Tiago olhou para ela com vergonha. Eu ia te matar, ele disse, a voz fraca. Dona Joana se ajoelhou ao lado dele e pegou a mão dele. Mas você não matou, você escolheu diferente. E isso é o que importa. Tiago apertou a mão dela, sentindo a quentura. Como você consegue me perdoar? Dona Joana sorriu. Porque eu sei o que é viver sem perdão. E sei o quanto isso pesa. Eu não quero carregar esse peso. E não quero que você carregue também. Tiago não conseguiu segurar as lágrimas. Ele abraçou Dona Joana, e ela o abraçou de volta. Ali, no topo do morro, sob a chuva, duas vidas se reconciliaram. Ana observou a cena por mais alguns segundos. Então, silenciosamente, começou a se afastar. Tiago percebeu e gritou. Espera, eu nem sei seu nome de verdade. Quem você é? Ana parou, virou-se de leve e sorriu. Não importa quem eu sou. Importa o que você vai se tornar. E antes que ele pudesse responder, ela desapareceu na escuridão. Tiago ficou parado, olhando para onde ela tinha ido. Procurou com os olhos, mas não viu nada. Era como se Ana nunca tivesse estado ali. Mas ele sabia que tinha. Suas pernas eram a prova. Dona Joana tocou o braço dele. Vem, vamos descer. Você precisa descansar. Tiago balançou a cabeça. Eu não mereço sua ajuda. Dona Joana sorriu. Ninguém merece nada, meu filho. Mas a gente recebe mesmo assim. É assim que a graça funciona. Os dois homens que tinham ficado ajudaram Tiago a descer. Ele andava devagar, apoiado neles, mas andava. E a cada passo sentia algo novo. Não era só a capacidade de se mover. Era uma liberdade que ele não conhecia. Uma leveza que ele nunca imaginou que fosse possível. Quando chegaram ao pé do morro, a notícia já havia se espalhado. As pessoas saíram das casas. Olhavam para Tiago, incrédulas. Alguns sussurravam. Outros apenas observavam em silêncio. Tiago sentiu o peso dos olhares, mas pela primeira vez, não sentiu raiva. Sentiu responsabilidade. Ele sabia que a vida dele tinha mudado e que a partir daquele momento, nada seria como antes. Os dias que se seguiram foram estranhos para Tiago. Ele acordava de manhã e, por um breve momento, esquecia que podia andar. Tentava alcançar a cadeira de rodas, mas então lembrava. E toda vez que lembrava, sentia um aperto no peito. Não de dor, mas de gratidão misturada com medo. Medo de que fosse um sonho. Medo de que, a qualquer momento, tudo voltasse a ser como antes. Mas não voltava. Suas pernas continuavam respondendo. Ele andava pela casa, subia e descia escadas. Sentia o chão sob os pés. E toda vez que dava um passo, lembrava do rosto de Ana, dos olhos dela, da mão dela sobre a testa dele e da frase que ela disse: levanta. Tiago não sabia como voltar para a vida que tinha antes. Na verdade, não queria, porque agora sabia que aquela vida era uma prisão, pior do que a cadeira de rodas.
Era uma prisão emocional, feita de raiva, medo, controle e violência. E ele não queria mais viver assim. Mas sair do crime não era fácil. A facção ainda existia. Os homens ainda respondiam a ele. E muitos esperavam que ele voltasse a comandar. Tiago sabia que precisava tomar uma decisão. E rápido. Ele procurou Dona Joana. Foi até a casa dela, andando pelas vielas da comunidade. As pessoas paravam para olhar. Algumas cumprimentavam, ainda sem acreditar. Outras desviavam o olhar com medo. Tiago sentia o peso da própria reputação. E doía. Quando chegou à casa de Dona Joana, ela estava sentada na porta, descascando batatas. Viu Tiago e sorriu. "Entra, meu filho." Tiago entrou, sentou-se ao lado dela. Ficou em silêncio por um tempo, só observando as mãos dela trabalhando. "Eu não sei o que fazer", ele confessou. Dona Joana não parou de descascar as batatas. "Você sabe, só tá com medo de fazer." Tiago balançou a cabeça. "Se eu sair, eles vão me matar. Ou vão achar que eu tô fraco. E aí vão querer tomar o controle. E vai ter guerra. E gente vai morrer." Dona Joana suspirou. "Gente sempre morre, Tiago. A diferença é que agora você tem a chance de salvar algumas. Talvez não todas, mas algumas." Ele olhou para ela. "Como você faz isso? Como você não fica com raiva? Não fica com medo?" Dona Joana parou de descascar e olhou para ele. "Eu tenho medo. Todo dia. Mas eu escolho não deixar o medo mandar em mim. E quanto à raiva, eu já perdi gente demais para a raiva. Dos outros e da minha. Então eu escolho o perdão, não porque é fácil, mas porque é o único jeito de continuar vivendo." Tiago sentiu os olhos arderem de novo. "Eu quero mudar, mas não sei por onde começar." Dona Joana sorriu. "Começa soltando o que você está segurando. O ódio, a vingança, o controle, solta tudo e deixa Deus te mostrar o caminho." Nas semanas seguintes, Tiago começou a se afastar do tráfico. Não foi abrupto, foi gradual. Ele passou o comando para outro. Disse que estava doente, que precisava de tempo. Alguns acreditaram, outros desconfiaram, mas ninguém ousou questioná-lo abertamente. Afinal, ele ainda tinha respeito e medo. Tiago passou a frequentar a casa de Dona Joana. Ajudava ela com tarefas do dia a dia. Carregava compras, consertava coisas quebradas, conversava com os jovens da comunidade e, aos poucos, foi redescobrindo quem ele era. Ou melhor, descobrindo quem ele poderia ser. Ele começou a frequentar reuniões de ex-dependentes, grupos de apoio, projetos sociais. No começo foi difícil. Ele sentia vergonha. Sentia que não merecia estar ali. Mas Dona Joana sempre dizia: "Ninguém merece graça, mas todo mundo precisa." E ele foi ficando. Uma noite, Tiago estava sozinho em casa quando ouviu batidas na porta. Abriu. Era um dos jovens que costumava trabalhar para ele. O menino tinha no máximo 16 anos. "Chefe, eu preciso de ajuda." Tiago franziu a testa. "Eu não sou mais chefe de nada." O menino balançou a cabeça. "Eu sei, mas eu não tenho mais ninguém para pedir ajuda. Eu quero sair, mas não sei como." Tiago olhou para o garoto. Viu a si mesmo. Viu o desespero, o medo, a esperança misturada com descrença. E naquele momento, soube o que precisava fazer. "Entra", ele disse. O menino entrou. Tiago fechou a porta. E os dois conversaram a noite inteira. Aquele foi o primeiro. Mas vieram outros. Jovens querendo sair. Mães pedindo ajuda para os filhos. Pessoas querendo uma segunda chance. E Tiago, que antes era o motivo do medo, começou a ser o motivo da esperança. Ele não esquecia de Ana. Pensava nela todos os dias. Perguntava para Dona Joana se ela tinha visto a moça. Mas a resposta era sempre a mesma. Não, ela sumiu. Tiago procurou por toda a comunidade. Perguntou para todo mundo. Mas ninguém sabia de nada. Era como se Ana nunca tivesse existido. Mas Tiago sabia que tinha. E que, de alguma forma, ela ainda estava por perto. Cuidando, observando, esperando. 3 meses depois daquela noite no topo do morro, a comunidade estava diferente. Não completamente transformada. O crime ainda existia. A violência ainda estava presente. Mas havia algo novo no ar. Esperança. Pequena. Frágil.
mas real. Tiago havia oficialmente saído do tráfico. Não foi fácil. Teve ameaças, teve pressão, teve quem dissesse que ele era traidor, mas ele segurou firme e, para a surpresa de muitos, não foi morto. Talvez porque as pessoas ainda tinham medo dele, ou talvez porque, no fundo, respeitavam a escolha dele, ou talvez porque algo maior estava protegendo ele. Tiago começou a trabalhar em um projeto social na comunidade, um projeto que ajudava jovens a saírem do crime e encontrarem emprego. Ele usava a própria história como exemplo. Falava sobre a cadeira de rodas, sobre a raiva, sobre o dia em que Ana apareceu e sobre a escolha que ele fez. Muitos jovens se identificavam. Alguns saíam, outros não, mas Tiago não desistia. Ele sabia que cada vida salva era uma vitória e que, mesmo que salvasse apenas uma, já valeria a pena. Dona Joana continuava sendo o coração da comunidade. Ela e Tiago se tornaram inseparáveis. Ela cuidava dele, ele cuidava dela. E juntos, cuidavam dos outros. As pessoas começaram a chamá-los de mãe e filho. E, de certa forma, era exatamente isso que eles eram. Certa tarde, Tiago estava sentado na escadaria, olhando o pôr do sol. Dona Joana sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando a cidade lá embaixo. Você já parou para pensar em como a vida muda rápido? Tiago perguntou. Dona Joana sorriu. Muda, mas só se a gente deixar. Tiago olhou para as próprias pernas, mexeu os dedos dos pés. Ainda era surreal. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Dona Joana balançou a cabeça. Nem eu. Foi a noite em que eu vi um milagre. 2, na verdade. O primeiro foi você voltar a andar. O segundo foi você voltar a viver. Tiago sentiu um aperto no peito. Eu só queria agradecer ela, a Ana, mas ela sumiu. Ninguém sabe onde ela tá. Dona Joana ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixinho: talvez ela não precise de agradecimento. Talvez ela só precise que a gente viva bem, que a gente seja melhor, que a gente ajude os outros como ela ajudou a gente. Tiago pensou nisso e percebeu que Dona Joana tinha razão. Ana não tinha pedido nada em troca, não tinha cobrado, não tinha exigido reconhecimento. Ela apenas fez o que precisava ser feito e desapareceu. Talvez esse fosse o ponto. Talvez a melhor forma de agradecer fosse continuar o trabalho dela. Naquela mesma noite, Tiago teve um sonho. Ele estava no topo do morro de novo, mas não havia chuva, não havia medo, não havia armas, apenas ele e Ana. Ela estava parada na beira, olhando a cidade. Tiago se aproximou. Eu procurei por você, ele disse. Ana sorriu, sem tirar os olhos da cidade. Eu sei. Por que você foi embora? Tiago perguntou. Ana finalmente olhou para ele. Porque meu trabalho aqui terminou. Você não precisa mais de mim. Tiago balançou a cabeça. Eu ainda tenho tantas perguntas. Ana sorriu de leve. E você vai encontrar as respostas, sozinho, ou com a ajuda de quem está ao seu lado. Tiago acordou. Estava suando. O coração batia rápido, mas não era medo. Era paz. Ele olhou pela janela. O sol estava nascendo. E pela primeira vez em muito tempo, Tiago sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Nas semanas seguintes, Tiago intensificou o trabalho no projeto social. Conseguiu parcerias com empresas, vagas de emprego para os jovens, cursos profissionalizantes, e aos poucos, vidas foram sendo transformadas. Não todas, mas algumas. E para Tiago, isso era suficiente. Dona Joana continuava orando. Todos os dias, por Tiago, pelos jovens, pela comunidade. E sempre que orava, agradecia. Agradecia por Ana, por Tiago, por estar viva e por poder ver, com os próprios olhos, que milagres ainda acontecem. Uma tarde, enquanto Tiago estava ajudando um jovem a preencher um currículo, ele ouviu uma voz conhecida. Você tá indo bem? Ele se virou rapidamente. Mas não havia ninguém, apenas o vento. Ele sorriu. Talvez tivesse imaginado. Ou talvez não. Talvez Ana ainda estivesse por perto, cuidando, como sempre fez.
E de alguma forma saber disso era o suficiente. 6 meses depois daquela noite chuvosa, a vida na comunidade tinha encontrado um novo ritmo. Não era perfeita. Nunca seria. Mas era diferente. Havia luz onde antes só havia sombra. Havia risos onde antes só havia medo. E havia esperança onde antes só havia desespero. Tiago estava completamente transformado. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele andava com a cabeça erguida, não por arrogância, mas por dignidade. Ele tinha se tornado uma referência para muitos jovens. Um exemplo vivo de que é possível mudar. De que nunca é tarde demais para escolher um caminho diferente. O projeto social que ele coordenava já tinha ajudado mais de 30 jovens a saírem do tráfico. Alguns conseguiram emprego. Outros voltaram a estudar. Outros ainda estavam tentando. Mas todos tinham uma coisa em comum: a coragem de tentar. E Tiago estava lá, todos os dias, incentivando, apoiando, acreditando. Dona Joana continuava sendo a mesma. Bondosa, acolhedora, cheia de fé. Ela e Tiago eram inseparáveis. Passavam horas conversando, planejando, orando. E sempre que alguém perguntava como aquilo tudo tinha começado, eles contavam a história. A história de uma noite, de uma escolha e de um milagre. Mas Ana continuava sendo um mistério. Ninguém a viu mais. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Alguns moradores diziam que ela tinha voltado para a cidade dela. Outros diziam que ela nunca existiu, que tinha sido uma alucinação coletiva. Mas Tiago e Dona Joana sabiam a verdade. Ana tinha existido e tinha mudado tudo. Certa manhã, Tiago estava caminhando pela comunidade quando viu uma menina pequena brincando na rua. Ela tinha no máximo 5 anos, cabelos cacheados, sorriso largo. Ela correu até ele. "Tio, é verdade que você não andava e agora anda?" Tiago sorriu. "É verdade." A menina arregalou os olhos. "Como?" Tiago se abaixou, ficando na altura dela. "Uma moça muito especial me ajudou." A menina franziu a testa. "Ela era um anjo?" Tiago pensou por um momento, depois sorriu. "Talvez. Ou talvez ela fosse apenas alguém que sabia que eu precisava de ajuda." A menina sorriu e saiu correndo. Tiago ficou ali, olhando ela se afastar. E naquele momento, sentiu uma paz profunda. Ele tinha encontrado seu propósito. Não era mais ser temido. Era ser útil. Era fazer diferença. Era devolver ao mundo um pouco do que tinha recebido. Dona Joana estava na igreja comunitária, ajudando a organizar uma campanha de doação de alimentos. Tiago entrou. Ela olhou para ele e sorriu. "Vem me ajudar?" Tiago acenou. "Sempre." Os dois trabalharam lado a lado. E enquanto trabalhavam, conversavam. Sobre a vida, sobre as mudanças, sobre os planos. "Você acha que a Ana vai voltar algum dia?" Tiago perguntou. Dona Joana parou de organizar as caixas e olhou para ele. "Eu não sei, mas eu acho que ela já fez o que precisava fazer. E agora cabe a nós continuar." Tiago balançou a cabeça. "Eu só queria poder agradecer ela de verdade." Dona Joana sorriu. "Você já está agradecendo. Toda vez que você ajuda alguém, toda vez que você escolhe o bem, toda vez que você usa suas pernas para fazer o certo, você está agradecendo ela." Tiago sentiu os olhos marejarem. Dona Joana tinha razão. Ela sempre tinha. Ele não precisava ver Ana para agradecê-la. Só precisava viver bem. Viver de um jeito que honrasse o milagre que tinha recebido. Naquela noite, Tiago voltou ao topo do morro. Não por ordem de ninguém. Não por medo, mas por escolha. Ele queria revisitar o lugar onde tudo mudou. Subiu devagar, apreciando cada passo. Quando chegou ao topo, parou. Olhou para a cidade lá embaixo. As luzes piscavam. A vida seguia. Ele se sentou no mesmo lugar onde estava a cadeira de rodas naquela noite. Fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, permitiu-se sentir tudo. A dor do passado, a gratidão do presente, a esperança do futuro, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. "Obrigado", ele sussurrou para o vento. Não sabia se Ana estava ouvindo. Não sabia se ela estava em algum lugar. Mas precisava dizer.
precisava deixar sair. Obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigado por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Obrigado por me mostrar que eu podia ser mais do que eu era. O vento soprou forte. Tiago abriu os olhos e, por um breve segundo, achou ter visto uma silhueta ao longe. Uma moça, parada, olhando para ele. Ele piscou e a silhueta sumiu. Talvez tivesse sido sua imaginação. Ou talvez não. Talvez Ana realmente estivesse ali, só observando. Só se certificando de que ele estava bem. Tiago sorriu, levantou-se e desceu o morro, com passos firmes, com o coração leve, com a certeza de que, não importa o que acontecesse dali para frente, ele não estava sozinho. Nunca esteve e nunca estaria. Dona Joana estava esperando ele na porta de casa. Demorou, ela brincou. Tiago sorriu. Fui lá em cima. Ela balançou a cabeça, compreensiva. E? Encontrou o que procurava? Tiago pensou por um momento, depois respondeu. Encontrei paz. Os dois entraram. Dona Joana preparou o café. Tiago ajudou a arrumar a mesa. E enquanto conversavam sobre o dia seguinte, sobre os planos, sobre a vida, algo ficava claro. Milagres acontecem. Não sempre. Não para todo mundo, mas acontecem. E quando acontecem, eles mudam tudo. Tiago nunca mais viu Ana. Dona Joana também não. Mas ambos sabiam que ela estava por aí, em algum lugar. Talvez ajudando outra pessoa. Talvez salvando outra vida. Talvez mostrando a alguém que, mesmo nos lugares mais escuros, a luz pode aparecer. E, toda vez que Tiago dava um passo, ele lembrava. Lembrava da voz dela, da mão dela sobre sua testa, da frase que mudou tudo: levanta. E ele tinha levantado, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Ele tinha levantado, e agora estava ajudando outros a fazer o mesmo, porque é isso que milagres fazem. Eles não só transformam quem os recebe, eles se espalham, tocam outros, inspiram. E criam uma corrente de esperança que não pode ser quebrada. Histórias como essa nos lembram o quanto a vida pode surpreender. Nos lembram que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma chance, sempre há uma escolha. E sempre há alguém, em algum lugar, disposto a estender a mão e dizer: levanta. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa jornada de fé, perdão e transformação. Deixe seu comentário contando o que mais te tocou. E lembre-se, não importa onde você esteja, não importa o que você fez, sempre é possível recomeçar, sempre é possível escolher um caminho diferente, sempre é possível levantar. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, inscreva-se no canal e continue com a gente. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.